Primeiramente, queria agradecer a todos que estão ouvindo os meus vídeos, compartilhando, e olhei também as suas mensagens. Muita gratidão, obrigada pelos seus likes. Assim, ó, eu gostaria de para quem está vindo pela primeira vez, né, que vai assistir esse vídeo e outros vídeos também, né, de Rafael, Hungria, ou de essa palavra Dáquila, eu quero falar sobre, em primeiro lugar, sobre qual é o significado da palavra Dáquila, porque você vai escutar Dáquila e aí você pode perguntar, mas o que é Dáquila? Então vamos ver o que é Dáquila. Dáquila, essa palavra vem de um idioma Irdi. Essa palavra significa pesquisadores, buscadores da verdade e do conhecimento. Aqueles que são deuses de si mesmo, que vão buscar uma resposta para si mesmo. Então, se alguém escutar essa palavra, Dáquila, significa isso que eu falei. Portanto, vamos lá. O que nós temos hoje? Saindo da frequência da pobreza, por Rafael Hungria. Ele coloca alguns textos, né? Assim, reflexivo até, né? Muito profundo. Então eu trouxe essa questão, saindo da frequência da pobreza, com Rafael Hungria. Alguma coisa assim sobre essa saindo da frequência, né? Essa palavra já diz muita coisa, né? Saindo da frequência da pobreza. A frequência, a gente pode assim, o que é uma frequência, né? A palavra já diz uma frequência. Vamos colocar assim, a frequência dos dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, é uma frequência, né? Mas uma frequência aqui está se referindo a uma frequência assim dentro de nós. É bom saber que a gente tem essas frequências, né? Pode ter uma frequência, essa frequência de pobreza que é uma frequência baixa. É bom que a gente saiba como é que é uma frequência baixa, como é que ela acontece uma frequência baixa e tem frequências altas, né? Que você pode acessar. É tudo dentro de nós, né? Aqui ele coloca assim, ó. Primeiramente, criamos as condições em que vivemos. Aí eu coloquei aqui uma pausa, assim, pra gente, assim, alguém que pode, se vocês querem pegar, assim, um papel e uma caneta, assim, para anotar alguma coisa, é bom, assim, às vezes a gente anotar, né? Porque aqui o canal da Arte de Viver não é, assim, um curso, né? É para dar algum conhecimento, trazer algum conhecimento, algumas dicas, trazendo reflexões sobre esse olhar dimensional, desse novo olhar. É um olhar assim por trás, né? A gente pode olhar essa frequência até por trás, até como ela vem, né? Como ela veio dentro de nós, né? Então, aqui podemos fazer uma pausa. Quais são as condições que criamos de pobreza? É um item bem interessante, que a gente sente, né, essa frequência, muitas vezes, essa frequência, ela não está só assim, a gente fala em pobreza, então é assim, a pobreza porque eu não tenho dinheiro, porque o outro é rico e eu sou pobre. Aí a gente qualifica muito assim, né? Eu sou pobre porque existe o rico. Vem alguma coisa, já vem por essa frequência. Se nós olhamos por essa linha, por esse ponto, né? Que alguém é rico e eu sou pobre, também não é bem por aí, né? Que já podemos colocar ali dentro da frequência baixa de pobreza, porque pobreza é uma frequência baixa, a qualificação, né? Que eu me qualifico pobre porque tem alguém rico. Já é uma frequência ali, né? E outra coisa,
a pobreza, ela traz um desconforto. Então, se você sentir todos os desconfortos, já pode colocar ali que dá uma baixa frequência de pobreza. Como eu falei, não significa, essa questão ali não significa só de dinheiro, significa essa pobreza da gente estar gerando, né? Ali nós somos um gerador de frequência. Podemos ser um gerador de frequências baixa e gerador de frequência alta. Vamos aqui só ver a questão da frequência baixa, que a gente gera uma frequência de pobreza, né? O desconforto. Quais são o desconforto que a gente sente quando a gente já vai falar assim, o desconforto de não ter dinheiro, né? Já é uma frequência baixa, né? Eu não tenho dinheiro, estou sempre reclamando que eu não tenho, né? Ou, ou não tenho aqueles alimentos que eu deveria ter, né? São várias coisas que ligam o relacionamento também. O relacionamento dá uma frequência baixa de pobreza. Por exemplo, se alguém chama você de ignorante, você acha ruim? A gente acha, me chamou de ignorante. Mas olha, se algum dia alguém chamar a gente de ignorante, não é porque você é ignorante que não sabe. Pelo contrário, você sabe tudo. Você vai saber de tudo. Ou sabe tudo até, né? Mas você se ignora. Essa é a primeira, para mim, essa reflexão de pobreza, ela vem também com essa questão de se ignorar. Eu não estou me importando comigo mesma, eu estou me ignorando. Então, eu gero uma pobreza muito baixa por falta desse conhecimento, né? Até por essa palavra, né, que alguém chamou nós de ignorante, muitas vezes está lá no fundo, né, aquela mágoa lá que alguém chamou você de ignorante e você não soube sair dessa porque, se alguém me chamar de ignorante, é porque na hora ele soube, essa palavra que caiu melhor foi essa palavra. Mas aí você se toca, não, mas eu sei, se você reagiu com essa palavra de ignorante, já começa por aí. É sinal que você sabe. Você sabe alguma coisa e pode desenvolver alguma coisa, né? Porque você se ignorou. Aí levamos um susto às vezes, né? Achamos ruim, não gostamos, isso aí tudo vai para o lado da frequência de pobreza. Olha, quanta coisa que tem aqui nessa frequência de pobreza, que não é só até chegar no dinheiro lá, é preciso refletir. Da onde partiu também essas raízes, assim, né? Raízes de pobreza. Dos nossos pais, muitas vezes também. Eles não tiveram a culpa, né? Porque hoje, nos dias de hoje, né? Saindo dessa frequência, tem muitos conhecimentos. Tem muitos conhecimentos para a gente entender como foi gerado essa frequência de pobreza, essa pobreza coletiva, né? Vem de uma pobreza também coletiva, porque todos, na questão política, também a gente foi muito pelas promessas e sempre esperamos do outro. Essa questão de esperar pelo outro também gera uma frequência de pobreza. De religiões também, porque nunca nos ensinaram assim uma questão que nos desse uma base, um fundamento para que a gente entendesse essa questão da prosperidade, né? Então vamos lá. Será que alguém está anotando alguma coisa aí? Porque assim, tem muitas pessoas que já sabem, já entram lá nos canais, né? Outros canais que já sabem sobre a questão da prosperidade, né? Mas, para mim, essa questão saindo da frequência da pobreza, ela tem um fundamento, porque tratando na questão do dinheiro,
a gente vem tudo com conhecimento. Se a gente não tem conhecimento dessa frequência que gera prosperidade, também alguém que é rico e não sabe usar a riqueza que tem, ou a gente agradece, né, as pessoas que já têm, que estão gerando, né? Tem muitas pessoas que estão gerando uma riqueza já, né? Mas para mim, essa frequência, ela tem que vir com a questão do conhecimento, até do conhecimento do dinheiro, né? Qual é o valor que a gente dá para essa frequência do dinheiro, né? Porque ele gera uma frequência. Será que muitas vezes a preguiça não gerou uma frequência de pobreza? Não é a preguiça de não levantar de manhã, é a preguiça de não buscar um conhecimento, ou de ter muito conhecimento já, como já escutei, pessoas que já conhecem vários vídeos aí, até de Rafael Hungria, conhece já viu muita coisa, mas fica assim. Eu estou falando isso porque eu tive também um comportamento nesse esquema, né? Ia para vídeo e outros vídeos. Falava também, não falava dessa frequência, falava dessa questão de pobreza, mas assim, para se dar um sentido, para sair agora dessa frequência de pobreza, a gente pode, cada um pode assim esquematizar tudo que gerou de pobreza e se quer sair dessa pobreza. E saindo, aqui ele fala saindo, aí lá tem uma sementinha que nasceu e, claro que ela teve raízes e ela cresceu. Ele coloca lá um desenho assim, né, de uma plantinha, né? Nós podemos ser essa plantinha, né? Uma plantinha que vai dar bons frutos, né? Que ela está nascendo, né? Que a gente rega todo dia, né? Como é que a gente vai sair dessa frequência de pobreza? É como eu falei, primeiro se importar com a gente mesma. Dá um valor para a gente, não esperar do outro. A gente espera que o outro resolva tudo para nós, os governos, a igreja, o Deus. Eu peço muito para Deus, eu rezo muito. Olha, gente, se as reza, tanto assim que nós já rezamos, e pessoas, né, que a gente vê assim, que tem fé, né? Não vão perder a fé, mas buscamos uma linha dentro dessa fé para gerar uma frequência agora, uma alta frequência. Então, como é que a gente pode fazer? Eu refletindo para mim mesma, eu fui vendo alguns sinais assim. Primeiro, assim, de muito tempo assim que a gente estava nos vídeos assim, né? A gente foi saindo daqueles vídeos assim que não tinha, não estava assim, a gente não estava sintonizada naquela frequência exata ali daqueles vídeos ali também, daqueles canais. Quem sabe ali já foi um ponto de reflexão que a gente não estava no canal exato, né? Então, como é que eu fui saindo? Eu fui saindo justamente conhecendo daquela pesquisa, embora que eu já tinha conhecido alguma coisa que dava alguma direção, mas não com conhecimento. Uma coisa é você ouvir uma coisa lá em outros canais, né? Ouviu e desenvolveu até alguma coisa, e outra coisa é a gente saber o que nós estamos fazendo na prática para desenvolver, né, esse dimensional, né? Porque se você nunca ouviu falar de dimensional, é aquele que vai desenvolver dimensões dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós. Esse conhecimento da prosperidade, pobreza vezes prosperidade, tem muito a ver, né?
Então, como é que eu fui saindo? Eu fui saindo conhecendo daquela pesquisa, né? Que somos buscadores, né? A gente não tem quem está em Dáquila, quem já está há muito tempo, né? Como Rafael Hungria, já está buscando há muito tempo, né? Que ele traz um grande ensinamento para nós, até do BDM digital. Tudo isso ele buscou, aprendeu com ele mesmo, quais foram as frequências que foram gerando, né? Para dar essa prosperidade, para trazer para nós a prosperidade do conhecimento, porque o conhecimento também é uma prosperidade. Aí a gente já viu, então, essa frequência da pobreza, o que é que, mais ou menos assim, o que é que gerou essa pobreza, né? Cada um pode fazer a sua reflexão. Agora, outra pergunta aqui. Aqui a questão como vamos mudar essa frequência. A questão é como vamos mudar essa frequência baixa, né? Se a frequência baixa, né, do desconforto, não ter dinheiro, outra, ou não ter esses conhecimentos, e tudo aquilo que a gente já falou, nós somos geradores da frequência. Se nós somos um gerador de frequência baixa ou alta, como é que a gente gerou, né? Foi com o pensamento, né? Com os pensamentos a gente gerou essa frequência baixa, porque a gente não observou, não tinha esses conhecimentos também. Agora a gente pode ter um melhor conhecimento, a gente pode dar um passo, mas o nosso desejo é muito mais com aquilo que a gente pode dar. A gente tem que caminhar conforme os passos, a gente fala, né? E finalmente ele coloca aqui com as nossas ações. Então geramos a frequência com nossos pensamentos, com nossos desejos e com nossas ações. Ele fala que também assim, ó, no passado geramos essa frequência de miséria ou de riqueza. Entretanto, sabemos que o sistema não ajuda em nada. Se ele é cruel e não favorece a prosperidade, para o povo. Então, saber que a gente está dentro de um sistema que aprisiona, que você não sabe como é que é esse sistema, é que foi a questão política, religiosa, a questão como nós nascemos, se nascemos ricos ou pobres, viemos para esta linha, da gente não entender essa questão dessa frequência, que os governos, todos esses que estão aí servindo o povo, são demissionários também. Assim, o Rafael sempre fala que são demissionários também, que podem desenvolver algo dentro de si, né? Se assim for, né? Eles podiam gerar uma frequência que favorecesse o povo, né? Também. Porém, nós temos sim capacidade de transformar este quadro. Ele fala, né? O Rafael Hungria, ele fala que nós temos possibilidade de transformar este quadro, nesse quadro nebuloso do máximo possível, que esse sistema que colabore na criação da riqueza, no que se refere à prosperidade para o povo. Alguma coisa que depende daí, né? Mas que nós podemos agora virar esse jogo, né? Cada um pode se ver e como podemos fazer. Então, eu entrando em Dáquila Pesquisa, a gente aprendeu a gerar uma frequência melhor. Por exemplo, exercícios físicos ajuda a gerar uma frequência alta, exercícios físicos, né? Alimentação saudável. Por isso que esse valor de se dar na questão desse tema hoje, sair da frequência de pobreza, é que dá um impacto para a gente
de observação, de conhecimento, porque o nosso corpo também é um gerador de frequência, porque ele vai gerar o combustível para nossas células. Eu acredito e estou fazendo esse trabalho, né, de dando um valor, começa aqui, dando um valor, pelo pouco que a gente tem dado valor pela alimentação saudável, já não corre mais nas prateleiras dos supermercados, ah, buscando enlatado, se não é chocolate, é qualquer besteira, né, que tem lá no supermercado, já é um motivo para a gente sair dessa pobreza, de falta de conhecimento. Então, buscar um conhecimento para a nossa saúde, para essa alimentação saudável, é sair dessa pobreza, dessa frequência baixa, né? Até você tomar um suco verde, esses dias eu estava assim, ai, com a vontade de tomar um lanche fora, eu já estava na cidade, passava assim numa lanchonete, e até tomei um cafezinho amargo, não vou dizer que não, e uma empadinha também, não vou dizer que não. Mas assim, aqueles bolos que a gente comia, já não come mais. E outro dia eu fui, de novo, parece que estava já com aquela carência, assim, porque é assim, ó, o nosso conhecimento, ele não pode ser radical também. E, às vezes a gente é radical e a gente cai numa, né, não tem assim uma, como é que eu vou dizer, um fundamento, um nivelamento, uma, vamos dizer, do equilíbrio. Aí a gente às vezes até desequilibra porque né, teve um comportamento radical. Também não podemos ser assim, né, radicais, né? Nem naquele perfeito, né? E nem no radical. Sempre buscar o caminho do meio, né? O mais viável. Ah, eu tenho duas coisas. Eu posso comprar uns paninhos para mim pintar e fazer crochê, ou posso tomar um café, um bolinho. Às vezes é um pensamento que a gente tem assim, né? Não, mas eu tenho agora para comprar os paninhos. Então eu parto, sempre a gente parte do melhor pensamento, né? Aquele que a gente também, porque essa frequência ela vem com a consciência, e se a gente não forma a consciência, ela vai dar para a consciência, vai baixar a consciência, vai baixar a frequência. A frequência vem também com consciência. Cada vez que criamos uma consciência, né, vai se criando uma consciência, se criando uma frequência. Então, uma frequência dentro da alimentação, dos exercícios físicos, é uma frequência com consciência. Então, aqui eu quero deixar essa reflexão, se serviu para cada um, mas quero trazer aqui também algo assim como me ajudou a sair dessa frequência também, foi com os alimentos, foi com os exercícios físicos, mas também eu comprei com água. Eu estou fazendo um treino, um hábito de 21 dias, tomando 3 copos de água morna com limão. Cada 3 goles eu faço esse movimento, ó. Dois a 3, se cada 3 goles você fazer esse movimento durante 1 hora para tomar 3 copos de água com um limão, isso eu estou fazendo um hábito para 21 dias.
porque eu vinha tomando água assim, porque o nosso corpo, ele absorve a água antes do meio-dia, né? É assim pela manhã, né? Então, eu estou fazendo, e depois desses desses três copos grandes, né? De água morna, já levantar de manhã, preferência assim, né? Aí você calcula o seu tempo, porque às vezes tem que sair para trabalhar, né? Então, eu calculo assim, às 6 horas, às 7 horas, eu termino, né? De tomar esses 3 goles. Nesse meio tempo, eu faço exercícios físicos leves. Exercício físico leve, ou faço um crochêzinho para intercalar ali dos 3 goles, porque não é direto, né? Tem que levar 1 hora. E depois desse treino, desse hábito, né, dos 21 dias que eu me propus, né, eu dou uma caminhada, passo por uma mata, fico uns 9 minutinhos lá dentro da mata, observo e dou uma volta no quarteirão, subo o morrinho e procuro assim, com a minha respiração, dar um valor para a minha respiração, de consciência, respirando consciente, né? E soltando. À medida que a gente está lembrando, está fazendo esse movimento. E depois a gente vem e toma o cafezinho, toma, né, come as frutas, aquilo que a gente se programou pela manhã. Pois bem, e também eu também tomo produtos de suplementos, né? Do BDM digital também ajuda a sair da frequência baixa, né? Porque a gente pode abrir uma carteira e pode ter esses conhecimentos, como é que funciona. É BDM digital dourado cash. É CA, um S assim de dinheiro e H. Pode baixar o Play Store, né, que todo mundo sabe, melhor do que eu, talvez. E quem não sabe, para quem não sabe, pessoas que sabem também pode compartilhar com outras pessoas, é no ônibus, é na rua, né? Como é que se baixa o BDM digital no Play Store, né? BDM digital, muito fácil. Eu custei um pouco, mas eu fui perguntando, fui querendo me alinhar, né? E querendo me alinhar com essa frequência, né, gente? O grupo da unificação do Rafael Hungria também ajuda a sair dessa frequência, porque lá tem muito conhecimento, tem vídeos também, né? Onde que a gente maratonou vários vídeos de Rafael Hungria. Porque, assim, muitas pessoas, assim, que maratonaram vários vídeos, que não encontraram aquela resposta, também tem esses canais, né? Esses canais aí, né? Porque, e outros que estão nos canais, nos vídeos, e falta dar um passo. Para mim, falta dar um passo, entrar nesses canais. No canal do Rafael Hungria, Unificação do Conhecimento, né? Porque enquanto não entra, você não sabe o que está acontecendo. Você pula de um lado para o outro, pula do lado do outro, e daí está gerando, pensa que está bem. Pode estar bem, né? Melhor até do que a gente, mas assim, o que está vindo é o conhecimento. É o conhecimento para a gente gerar uma frequência, porque a gente nunca teve. Não é só ter o dinheiro, a gente tem que ter o conhecimento como lidar com isso agora para sempre, para lidar na nossa vida. Então, vou ficando por aqui, agradeço quem vai ouvir esse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Até a próxima!